Você encontra a namorada perfeita, mas descobre que ela é uma super heroína e quando você termina, sua vida se torna um inferno. E esse é o filme Minha Super Ex-Namorada. E eu sou F, o é melhor fugir. Porque se com uma ex normal já é difícil, agora imagina com uma super. Ferrou. O filme começa mostrando alguns assaltantes e uma joalheria, e eles estavam passando a mão em tudo, e quando parecia que ia dar bom, o carro deles começa a flutuar, e vimos que não era um pássaro, nem um avião, mas sim a D-Girl, e ela os leva até a polícia, e quando um tenta fugir, ela bate tão forte que ele vai de negão da canela fina pra branquinho figurante. E agora conhecemos Matt, que estava com seu amigo no metrô, e eles estavam falando sobre as mulheres, e como a ex dele fez a vida dele virar um inferno, e seu amigo diz que ele deveria procurar outras pessoas, pois estava muito sozinho, e tem uma mulher no metrô, e ele toma coragem de chegar, mas ela diz não antes dele respirar, e do nada um careca pega a bolsa dela, e Matt sai correndo atrás do cara, e não preciso nem falar que isso é burrice, né, porque pra cair fedendo com 37 facadinhas de leve, é fácil, e ele começa a perseguir pela cidade, e consegue pegar a bolsa. O problema é que ele chama o cara de careca, e ele é traumatizado porque lembra da mulher dele. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! E ele vem com uma barra de ferro e Matt se esconde na lata de lixo, mas do nada tudo fica em silêncio. E quando ele vai armado com secador de cabelo, aquela mulher estava do lado de fora e dessa vez ela aceita sair com ele. E eu te pergunto, será que ele não percebeu que tem algo de muito errado nisso? Chegando no trabalho, vemos que ele é arquiteto e sua colega de trabalho claramente gostava dele, mas ela estava namorando com um modelo de cuecas muito famoso. E Matt diz que com 2 meses de academia e creatina ficava mais em forma que ele. E quando eles estão arrumando os livros, a supervisora aparece e diz que ele estava olhando para o material dela, mas Hannah diz que não daria queixa. E essa supervisora ficava de olho nele e do nada Jenna liga perguntando se ele ainda queria sair e Hannah fica com ciúmes, mas ele nem percebe. À noite no encontro, Jenna não para de falar e quando ele vai falar sobre seu trabalho, ela começa a escutar o som de algumas emergências na cidade e diz que precisava ir no banheiro. E seu amigo liga e diz que estava acontecendo um grande incêndio na cidade, mas D-Girl apareceu e salvou todo mundo. E do nada Jenna volta com o rosto todo manchado e vai no banheiro novamente. No trabalho, Hannah diz que provavelmente ela era neurótica e os dois estavam brincando quando o namorado dela chega e o cara passava a maior parte do tempo viajando e fazendo ensaios pela Europa. Depois do trabalho, ele sai para treinar com seu amigo e o cara só pensava maldade. E ele diz que como ele já estava há 6 meses sem desvendar a caverna do dragão, então ele deveria aproveitar ao máximo com Jenna e depois passar para a próxima. E à noite ele se encontra novamente e quando vai pedir o táxi, ele passa direto, mas ela consegue fazer o carro voltar apenas puxando o ar. E pela lógica, tudo deveria ser puxado também. Eles vão até o museu onde ela trabalhava e do nada eles vão se beijar e ela diz que ele estava colocando a língua na garganta de forma errada. E ele percebe que ela era neurótica e agora que as coisas vão ficar boas, pois eles vão pra casa dele e ele começa a mostrar tudo, enquanto prepara o Neymar pra jogada. E vemos que tem um cara que estava observando tudo por uma câmera e quando eles estão se preparando, ela estava usando a roupa da D-Girl e vai no banheiro assustada. E nisso ela perdeu a oportunidade de fazer uma fantasia diferenciada. E galera, agora se prepara, pois não sei se isso é bom ou não, pois eles começam no vai para frente e volta para trás. O problema é que a cama começa a se mexer e a bater na parede, e só termina quando a cama quebra e ela diz que depois consertaria a cama dele e o brinquedo também. E galera, o Juninho se assustou tanto que virei até uma menininha. No dia seguinte ele vai se encontrar com seu amigo e ele estava assado, e ele conta o que aconteceu e seu amigo fica assustado, mas com maldade no coração. E Hannah aparece para levar algumas informações sobre a reunião, e quando ele está saindo aparece 2 armários que o colocam em um carro e lá dentro é aquele cara que estava espionando, e ele pergunta com quem ele estava saindo e Matt acha que ele queria sair com ele, e ele começa a perguntar várias coisas sobre Jenna e ele diz que não sabe muito, e vemos que ele foi amarrado na Estátua da Liberdade, mas a D-Girl aparece e o salva. E esse cara é conhecido como Professor Badla e é o arqui-inimigo da D-Girl, e ele invade a casa dela e consegue pegar algumas amostras genéticas. Matt está contando a Jenna o que aconteceu e uma criança quase dá uma falecida de leve, mas ela a salva sem ninguém perceber.
mas ela é atropelada, mas nada acontece e Matt fica desesperado, achando que aconteceu algo. E ela diz que tem que contar algo pra ele e o leva em sua casa. E ela diz que tinha um segredo diferente e ela começa a tirar a camisa e ele já fica animado e vai tirando também. E ela tira a peruca e vemos que ela é loira. E galera, se ela tira a peruca e é careca e a voz muda, eu já fico angustiado, pois não me contaram no primeiro encontro. Ela diz que na verdade era de Grell e que ele era um dos poucos que sabia e diz que ele precisava prometer que não ia contar pra ninguém ou enfiaria uma serra no olho cego dele, e mesmo achando que é brincadeira, aceita. E ela começa a falar do Bedlam, que quando eram mais novos eram amigos e no ano da formatura eles decidiram dar uma brincada, pois eles eram os nerds, e caiu um meteoro no parque e quando ela colocou a mão ela sentiu tudo mudando e ganhou superpoderes, e a partir daí ela começou a ficar popular e eles pararam de se falar, pois ele era o nerd, e desde então ele não parou de a perseguir. Matt é safadinho e pede algo especial, e ela coloca a roupa da Grell e ele queria ver como é voar. O problema é que quando chega lá no alto, ela diz que queria dar uma brincada, e galera, duvido muito que ele consiga levantar, e ela acaba se distraindo e quase ele dá uma falecida de leve. O professor Bedlam pegou a amostra de cabelo dela, e é quase indestrutível, mas ele consegue tirar os poderes utilizando um meteorito, e agora ele já sabe como acabar com ela. Matt vai para outra cidade para supervisionar uma obra, e quando ele está conversando tranquilamente com Hannah, Jenna aparece e diz que ela estava passando pela cidade e queria ver se ele estava bem. E galera, nesse momento vemos que tudo deu ruim, pois ela está com uma cara de vou te falecer e ele marca um encontro de casais. E isso poderia ser uma boa ideia, mas o namorado de Hannah fura o encontro para ir uma sessão de fotos de emergência. E Jenna já estava com sangue nos olhos. Começa a passar no noticiário que estava chegando um míssil na cidade e que acabaria com todo mundo. E como Jenna estava com raiva, ela não queria ir, e geral na cidade já estava ficando com medo, pois a força aérea não conseguiu resolver. E geral já estava orando pelo fim do mundo quando a G-Girl aparece e salva todos. O problema é que quando ela volta, vê Matt abraçado com Hannah e eles só estavam comemorando. Na ida para casa, Jenna estava querendo falecer ele e pergunta se ele queria brincar com Hannah e ele diz que não queria nada. E ela quebra o vidro do carro com raiva e nesse momento me deu teto preto, porque ter uma namorada assim deve ser difícil. E ela pede desculpas, pois quando ficava com raiva não tinha controle. No dia seguinte ele está com seu amigo e ele conta o que estava acontecendo. E ele diz que estava na hora de terminar ou poderia ser mais complicado. E galera, não sei se esse foi o melhor conselho do amigo ou não, mas que foi o melhor para brincar com a morte, com certeza foi. Pois à noite ela estava fazendo a janta com o facão na mão e ele diz que seria melhor eles darem um tempo para repensar algumas coisas. E ela fica com raiva e enverga a faca de aço na mão e diz que ele estava mentindo e queria meter o boneco na Hannah. E diz que ele vai se arrepender e sai voando e abre um buraco no teto. E depois ele conta para seu amigo que G-Girl era Jenna e ela aparece com uma serra elétrica dizendo que ele mentiu. E vemos que era apenas um pesadelo. E ele fica desesperado achando que ela poderia aparecer a qualquer momento. E ele conta que terminou com Jenna e quando Hannah vai dar um abraço nele, ela passa voando e ele a joga no chão. E a supervisora diz que agora ela poderia denunciar por agressão, mas ela diz que foi apenas um acidente. E ligam do estacionamento dizendo que aconteceu alguma coisa com o carro dele e quando ele chega no estacionamento, fizeram um buraco na parede e levaram o carro dele. E ele não podia falar nada. Em casa, Jenna aparece novamente e ela diz que precisava mostrar algo no telescópio. E vemos que ela colocou o carro dele no espaço e ele diz que ela era maluca e com raiva ela usa visão de calor para escrever rola na testa dele. E quando ele chega no trabalho para reunião com os investidores, ele vai usando uma touca e começa a cantar. Estou aqui mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. E no caso dele estava pior do que isso. E quando ele está apresentando, começa a ventar muito forte e quando termina ele estava sem roupa e foi demitido. E o pior de tudo é que ele não pode contar nada.
Bedelan aparece na casa dele e começa a perguntar sobre Jenna, e agora ele estava entendendo o que ele disse, e ele diz que não era um vilão, mas sempre Jenna ia na casa dele para fazer alguma coisa de ruim, e diz para ele ligar quando não aguentasse mais, e depois Hannah liga desesperada pedindo ajuda, e ele sai correndo, e quando chega ela diz que pegou seu namorado na cama com 3 modelos, e agora não sabia o que fazer, e ele começa a dizer que agora que os dois estavam livres, ele poderia dizer o que sentia, e os dois já partem pro abraço. O problema é que de manhã, Jenna grita pela janela e ela joga um tubarão neles, e diz que agora a vida dele acabaria, e quase dão uma falecida de leve, e ele diz que precisava resolver as coisas. Galera, com todo respeito, mas nunca namore uma mulher que pode jogar um tubarão em você, ou que tem habilidades com faca, porque só bastam 37 pro melado descer. Matt vai na casa do Bedelan, e agora ele precisava de muita ajuda, ou não viveria por muito tempo, e Bedelan diz que tinha o jeito certo de acabar com aquilo, e mostra o meteorito que conseguiu, e ele precisava atrair ela para essa armadilha e ela perderia os poderes. Matt vai no trabalho de Jenna para levar algumas flores e pedir desculpas, e ele quase que dá uma falecida de leve, mas ela acredita, e começa a tocar uma música diferente no fundo, e ele não entende. À noite, Matt prepara um jantar romântico para Jenna, e está indo tudo muito bem, e ele fez um presente enorme para ela. O problema é que Hannah aparece para tentar entender o que estava acontecendo, e as duas começam a brigar, e Hannah vai pra cima sem medo nenhum. O problema é que o amigo dele aparece, e eles descobrem que ela era de Girl, e para não dar ruim, ele consegue liberar a pedra, e ela perde os poderes, e Bedelan aparece, e agora ele queria pegar os poderes pra ele, e os dois começam a brigar. E quando Jenna vai tocar na pedra para pegar os poderes novamente, Hannah vai pra cima e as duas começam a brigar, e tocam, e tudo explode. E do nada Jenna aparece e vai pra cima dele, mas Hannah aparece com cabelo ruivo, e as duas começam a brigar de igual, e começa uma loucuragem de outro mundo, com o carro voando e tapa na cara. E Matt diz que elas não deveriam brigar, e começa a fazer um discurso motivador, e ela percebe que estava passando dos limites, e Bedelan aparece e diz que sempre gostou dela, e agora eles são um casal. E pra terminar, se prepara, pois Hannah quer brincar, e agora começa novamente a saga do vai e vem, e ela coloca tanta força que quebra a parede, e quando eles estão saindo, Jenna e Bedelan aparecem e ela devolveu o carro dele, só estava esculachado, e as duas saem voando pra salvar o mundo. Galera, esse foi o filme Minha Super Ex-Namorada, e Matt vai ter sorte se não terminar o namoro de novo, porque senão o negócio vai ser doido. Então deixa o like e se inscreve aí para ganhar superpoderes, e você vai ter o super bom gosto ou super bom gosto duvidoso. E agora eu vou nessa, então pega sua camisa pequena e fui!